Olá! Hoje vamos conversar sobre um assunto super atual e necessário. No mundo em que a sala de aula vai muito além das quatro paredes, né? Ela está no WhatsApp, está nas redes sociais, e com isso aparecem desafios novos para os educadores. Então a gente vai mergulhar fundo para entender quais são as proteções que a lei oferece para os professores nesse cenário totalmente digital. E para começar, olha só essa frase, que forte. Ela já dá o tom da nossa conversa. É uma virada de chave muito importante. Sabe aquelas atitudes que antes eram vistas como deixa pra lá, é só indisciplina, coisa de criança? Pois é, essa fase acabou. Agora, a gente está falando de lei, de crime, e especialmente quando o alvo é um professor. E não é exagero. A gente está falando de coisas muito concretas. Aquela gravação feita sem permissão que vira figurinha de WhatsApp, ou pior, um meme que viraliza nas redes sociais. Isso não é mais piada, gente. São violações sérias que ferem direitos e trazem consequências bem reais para a vida de quem está ali, na frente da turma, tentando ensinar. Aí vem a grande questão, né? A gente ouve muito falar sobre a proteção dos alunos, o que é justíssimo. Mas, e quando a situação se inverte? E quando o professor é que se torna o alvo? A lei funciona para ele também? A resposta é clara, sim. Existe sim um aparato legal bem robusto para defender os educadores. Vamos ver agora as três principais consequências que isso pode trazer. A primeira consequência é direta, e vamos ser sinceros, costuma ser bem eficaz. Ela mexe com o bolso. A lei é muito clara quando define que a responsabilidade civil pelas atitudes de um aluno, essa responsabilidade é da família. O nome jurídico para isso é ação por danos morais. E o que o Código Civil diz lá no artigo 932 é bem simples. Quem paga a conta pelas ações de um menor de idade são os pais ou responsáveis. E não estamos falando de uma multa simbólica, não. É uma reparação financeira de verdade. E na prática funciona assim. A ação judicial vai impactar diretamente o orçamento da família. A verdade é que quando o problema vira financeiro, quando a brincadeira começa a custar dinheiro, os limites aparecem quase que por mágica. É um freio poderoso. Ok? Além da questão da imagem pessoal, tem uma segunda camada de proteção legal que é super importante: o direito de autor. Porque a aula de um professor, todo aquele trabalho intelectual também é protegida por lei. Essa frase resume tudo. Pensa bem. Todo o estudo, a pesquisa, a forma de organizar o conteúdo, a didática, tudo isso faz da aula uma criação, uma obra intelectual. E assim como um livro ou uma música, essa obra tem um autor e é protegida por lei. O termo para isso é forte, mas é exato: pirataria pedagógica. Filmar e sair distribuindo uma aula por aí sem autorização não é compartilhar conhecimento. É uma violação clara da Lei de Direitos Autorais. A mesmíssima lei que protege um cineasta, um escritor, um músico. E no mundo digital, a resposta costuma ser bem rápida. As próprias plataformas como YouTube, TikTok e Instagram têm políticas rígidas contra isso. Uma denúncia de violação de direito autoral geralmente leva à remoção do conteúdo rapidinho e pode até resultar no banimento da conta. É uma punição digital, imediata e bem efetiva. Agora, vamos para a terceira consequência, que amplia esse círculo de responsabilidade. Aqui, a gente não fala só do aluno ou da família, mas da própria escola. A instituição tem sim o dever legal de proteger sua equipe, principalmente em casos de cyberbullying. Isso ficou ainda mais claro com a nova lei do cyberbullying, de 2024. Ela veio para botar os pingos nos is. A lei agora exige que as escolas tenham protocolos, que elas ajam. A omissão, o famoso não vi, não sei, deixou de ser uma opção válida. E o mais importante aqui é o seguinte: o professor não está mais sozinho nessa luta. A escola é legalmente obrigada a dar suporte. Se a instituição não fizer nada, se for omissa, ela mesma pode ser responsabilizada na justiça. Isso cria uma rede de proteção fundamental. Agora vamos falar de um ponto bem delicado, mas crucial: o consentimento. Porque autorizar um aluno a gravar uma aula para um fim específico, como estudar para a prova, não é um cheque em branco. É super importante entender a diferença entre uma permissão com um objetivo claro e uma autorização geral para fazer o que quiser, o que na prática nem existe. Esse exemplo aqui deixa tudo muito claro. De um lado, o uso correto. O aluno pede, o professor permite e ele grava para estudar. Perfeito. Do outro lado, o abuso. Esse mesmo vídeo é picotado, vira meme e vai parar na internet. Nesse momento, não foi só a confiança que foi para o espaço. A lei também foi violada. E essa frase diz tudo. Ela resume a ética por trás da lei.
O fato de ter uma permissão para algo não dá a ninguém o direito de desrespeitar, de humilhar, de expor a outra pessoa. Consentimento e respeito têm que andar sempre de mãos dadas. No fim das contas, a mensagem é essa. A tecnologia pode ser uma aliada fantástica na educação. Claro que pode, mas o uso dela precisa ter um pilar, uma base muito sólida, que é a ética. A relação entre aluno e professor, seja cara a cara ou através de uma tela, precisa ser de respeito mútuo. É uma via de mão dupla. E a gente termina com essa reflexão. Para que serve a sala de aula? Qual é o propósito daquele ambiente? É um lugar de aprendizado, de troca, de construção. Não é, e nunca deveria ser, um estúdio de gravação para quem está desesperado por likes, custe o que custar. Especialmente se o custo for a dignidade de outra pessoa. Confundir essas duas coisas é perder a essência do que é educar.